1 Coríntios, capítulo 2. Deixa o texto aberto, amém? Deixa também aqui no Data Show, e para a gente ganhar tempo, eu vou lendo e explicando, tá bom? Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. E aí as versões vão dizer o mistério de Deus, ou então o testemunho de Deus. E o que é esse mistério, o testemunho de Deus? O Evangelho. Tá? Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Isso não quer dizer que Paulo abriu mão de fazer uso correto das Escrituras do Antigo Testamento. Não significa que ele se esqueceu de fazer o bom uso da língua, grega, para poder falar a esses irmãos aqui de Corinto, porque a língua deles era a língua grega. Isso não significa que ele desprezou todo o conhecimento que ele teve, que ele adquiriu, mas o que ele fez, o que ele priorizou? Ele não queria que a fé das pessoas se apoiasse em alguma filosofia, mas que eles pudessem apoiar a fé deles no Evangelho. É bom pensar que Paulo está falando para um público que cresceu no ambiente de muita filosofia. Corinto é uma cidade grega. E Paulo acabara de sair de Atenas, o berço da filosofia ocidental. E ele pregou lá, em Atenas. Alguns creram, outros disseram, mais tarde te ouviremos, e outros rejeitaram a pregação de Paulo. E quando ele chega em Corinto, e quando a gente lê paralelamente com o livro de Atos, no capítulo 18, que registra a chegada dele nessa cidade, ele encontrou muita resistência, muita. Olha que Paulo era um camarada teimoso. O homem era forte, firme. Não era qualquer coisa que... Não desistia fácil, não. Mas ele encontrou tanta resistência ao Evangelho, na pregação, que ele decidiu arrumar as malas e ir embora de Corinto. Acatando a recomendação do Senhor em Mateus 10, sacuda o pó dos vossos pés, em testemunho contra essa gente, porque rejeitou o Evangelho, e vai pregar a paz, as boas novas para quem quer. Então ele estava já arrumando as malas à noite. Deus falou com ele: não saia da cidade, porque eu tenho muita gente aqui. Não tenha medo e pregue. Ele obedeceu. Ficou 1 ano e meio em Corinto pregando e ensinando. E plantou e fundou esta igreja, uma das mais importantes igrejas daquela época. Mas ele diz, eu resolvi me esquecer tudo. Por exemplo, ele tinha repertório intelectual, ele tinha repertório filosófico. Inclusive, ele cita um dos filósofos em Atos 17 para os atenienses, quando ele cita, porque neste Deus, nós existimos, nos movemos, como um dos vossos poetas já dizem.
Então Paulo tinha um repertório filosófico muito bom. Ele era um poliglota. Mas ele falou assim, quando chegar em Corinto, o foco da mensagem é Cristo e este crucificado. Por quê? No capítulo 1 da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vocês estão procurando por sabedoria, e eu quero dizer para vocês que a sabedoria de Deus é o Senhor Jesus, e este crucificado. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. O próprio Senhor Jesus já falava sobre isso. Os judeus pedem um sinal, os gregos querem sabedoria. Mas nenhum sinal será dado a esta geração, a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe, assim o Filho do Homem morrerá e depois do 3º dia ressuscitará. Então, se vocês querem crer na minha mensagem, na minha pregação, estava dizendo Jesus em outras palavras, vocês precisam crer na ressurreição, que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Esse texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, me ensina pelo menos 3 coisas em relação ao Espírito Santo. Primeiro, nós precisamos do Espírito Santo para darmos testemunho do Evangelho. E aí até o verso 8, fica claro isso. Porque ele bate nessa tecla. Ele diz, olha, eu não queria que vocês apoiassem a fé de vocês em alguma filosofia. Por quê? Porque, de repente, eu chego aqui para pregar o Evangelho misturado com filosofia, vai aparecer uma outra pessoa com outra filosofia e vocês vão abraçar uma outra filosofia. Então, eu quis que vocês se prendessem, se agarrassem ao Evangelho, ao testemunho de Deus. E ele diz assim, e eu cheguei até vocês, eu entrei na cidade para pregar o testemunho de Deus, o mistério de Deus, que é o Evangelho, com muita fraqueza, com temor, com medo. E aqui ele demonstra a humildade dele, a dependência dele para pregar o Evangelho. Embora fosse um homem experimentado, versado, mas ele reconhece que ele está diante da palavra de Deus, do Evangelho, e que ele também tem uma audiência que está resistindo ao Evangelho. E muitas vezes a igreja de hoje também está acuada, com medo de dar testemunho de Deus. O que as pessoas vão pensar? Como elas vão reagir? E Paulo está dizendo, olha, eu fui pregar o Evangelho para vocês debaixo da dependência do Espírito Santo. Paulo poderia ter usado muitos recursos apologéticos, científicos, para provar a existência de Deus? Sim. Poderia citar inclusive Platão, Aristóteles, que falaram sobre a existência de um ser superior. E ele tinha conhecimento da filosofia grega, muito conhecimento. Não é que isso está errado. De repente você está querendo alcançar alguém do mundo da academia e você começa a conversar com ele acerca de algumas coisas. Tudo bem. O problema é quando você fala isso, ensina isso, na perspectiva filosófica, e não apresenta nunca o Evangelho, nunca apresenta Cristo e este crucificado. Nós não podemos ter vergonha da cruz do nosso Salvador.
Porque a cruz era loucura para os gentios. E é isso, ele termina o capítulo 1 exatamente dizendo sobre isso. Eu sei que para vocês a cruz de Cristo é loucura, mas é o caminho da salvação de vocês. Então, toda pregação no poder do Espírito nunca vai se esquecer, nunca vai omitir a cruz do nosso Senhor. Ou seja, que Ele morreu pelos seus pecados. E que o único caminho para ele ser salvo é entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Porque toda pregação cristã que não leva os ouvintes ao encontro com o Cristo crucificado, ele nunca vai se encontrar com o Cristo ressurreto. Porque antes da ressurreição, antes da esperança, é preciso ter um encontro com a cruz. Eu preciso ser confrontado com os meus pecados. Isso precisa levar as pessoas ao quê? Ao arrependimento dos seus pecados. E ele diz no verso 3, fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem, minha pregação foram muito simples, sem ser simplória. Amém? Simples no sentido de que ele não ficou ornamentando. Ele não fez uso de recursos da oratória aristotélica, dos argumentos de Aristóteles, de Platão. Não! Pregou o Evangelho com simplicidade, mas no poder do Espírito Santo. Agora eu entendo que essa dependência do Espírito Santo na pregação, no testemunho do Evangelho, não é apenas do pregador, mas da igreja. Porque todos nós somos chamados a dar testemunho de Deus, testemunho do Evangelho. Paulo não chega em Corinto, não chega em Atenas, em qualquer lugar onde ele chegou, como um filósofo, um mestre de retórica. Ele chega como uma testemunha do Evangelho. Ainda que você tenha uma formação, e boa formação, é preciso entender isso, que onde você está, você é uma testemunha do Evangelho. E você precisa pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho debaixo do poder do Espírito Santo. Porque às vezes a gente fica preocupado, o que é que eu vou falar? Jesus já havia advertido para os seus discípulos. Vocês serão levados perante as autoridades judaicas, o Sinédrio. E não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vos dará a palavra. Isso se cumpriu na inauguração da igreja. O vacilante Pedro se levanta com coragem, intrepidez, ousadia e diz: esses homens não estão embriagados, mas cheios do Espírito. Isso aqui é o cumprimento da promessa, da profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa acerca de Jesus, que vocês crucificaram, que vocês mataram. Ele não teve medo. Quando curou aquele coxo, foi levado perante o Sinédrio de novo. E os camaradas falaram assim: pare de falar de Jesus, que ele ressuscitou. Eles disseram o quê? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mais importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. E aí nesse mesmo capítulo 4 do livro de Atos, os próprios líderes judaicos dizem assim: de fato, esses homens são iletrados, não passaram por nenhuma escola rabínica, não foram discípulos de Gamaliel como Paulo, mas têm falado com ousadia acerca de Jesus. O verso 13 do capítulo 4, ele diz: eles demonstram que realmente estiveram com ele, com Jesus. Então, quem é que dá ousadia para a gente pregar o Evangelho? É o Espírito Santo.
Nesse mesmo capítulo 4, que é um capítulo maravilhoso para você ler e orar em cima dele, amém? Pedro chega na casa, né, dos irmãos, e eles estão lá fazendo culto, adorando a Deus. E eles se reúnem e Pedro levanta a voz e ora: Senhor, olha para as ameaças dessa gente, tentando impedir que a gente dê testemunho do Cristo ressurreto. Senhor, nós não vamos parar. Mas enquanto estivermos pregando, que o Senhor confirme a nossa pregação com os sinais, cura os enfermos, liberta os cativos, faz a obra. E o verso 31 do capítulo 4 vai dizer assim: e eles estavam orando quando houve um tremor na casa onde eles estavam reunidos, e novamente foram cheios do Espírito Santo. E saíram da casa e foram fazer o quê? E anunciavam a palavra de Deus com ousadia. O que está faltando na igreja hoje é isso: ousadia para dar testemunho do Evangelho. Mas o problema está resolvido: o Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo, você vai ter ousadia para falar o Evangelho. Não é ser desaforado, não é desrespeitar o seu patrão, não é desrespeitar a religião das pessoas, é pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Deus se encarrega de dar conta do que tem que ser feito na vida da pessoa. Amém? Não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. Você é apenas aquele que fala. O Espírito Santo é aquele que convence. Agir desse modo, ele disse assim, olha, minha mensagem, persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito, verso 5, agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não quer dizer com isso que você não vai fazer filosofia, sociologia, biologia. Ele não está falando isso, que você não vai estudar. Ele está falando que você não pode querer transformar vidas, convencer pessoas, converter pecadores com filosofia. É com o Evangelho. Amém? Eu gosto muito de filosofia. Tem um canal filosófico que eu acompanho no YouTube, e sexta-feira tinha um filósofo muito importante fazendo ali uma palestra ao vivo, né, eu acompanhando no YouTube, e o tema era sobre o significado da vida, sobre felicidade. Eu fiquei, né, antes de vir aqui para a vigília, fiquei assistindo, né, alguns minutos ali o Eduardo Wolff. E o pessoal, né, chega lá naqueles lugares assim, bem chiques, né? Aí tem comida, tem bebida, tem até vinho lá, e o pessoal fica esperando o filósofo chegar para falar, né? Tipo aquelas coisas da Grécia Antiga, né? E eu fiquei olhando o cara falando na perspectiva de Platão, de Aristóteles, e pá. Eu falei, Jesus, eu prefiro entender a vida a partir da Bíblia. Faz mais sentido para mim. Da teologia bíblica. Uma coisa sem sentido. Pode ajudar em algumas coisas, mas para entender a vida e descobrir a felicidade, olha, aqui. Irmãos, tem sentido, faz sentido. Agora, faz sentido para as pessoas que eu vou falar aqui no final, que Paulo vai falar. Ok? Porque eles olham a gente pregando, se eles também estivessem assistindo agora a minha pregação, vão dizer assim, não faz sentido para mim. E eu entendo que não faz sentido para ele, o que faz sentido para mim. E Paulo explica isso aqui. Ele explica porque não faz sentido. O que a gente ensina do Evangelho das pessoas muitas vezes lá fora, e eles rejeitam.
O verso 6 diz: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras ou espirituais, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, de novo, o Evangelho, seu plano antissecreto e oculto, Jesus Cristo, que foi revelado, né? Embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória, para a nossa salvação, antes do começo do mundo, ou seja, o plano da salvação foi arquitetado antes do mundo começar. Os governantes desta era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse é um texto de Isaías que é muito citado na igreja no contexto da volta de Jesus. E Paulo faz uma interpretação aqui no contexto da pregação do Evangelho. É interessante isso, porque a gente usa esse texto aqui para falar sobre isso. Olha, tem coisas que Deus preparou para nós na eternidade que os olhos não viram, né? Que os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem imaginação tal. Mas aí Paulo vai dizer assim: essas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que ao coração do homem não se imaginou, o verso 10 ele diz: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas, por meio de quem? Do seu Espírito. Ele faz a interpretação do texto dizendo, lá de Isaías, dizendo: sabe que coisas são essas? O Evangelho, Cristo. Ele revelou a nós, primeiramente os apóstolos, e depois todos os crentes, todos aqueles que creram em Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 20, Jesus ora assim: Pai, graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas sim aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os humildes de coração. Quem são os pequeninos? Aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Esses são os pequeninos. Por quê? Porque o Evangelho carece de revelação do Espírito Santo para você entender. Porque ainda que você conquiste a mente das pessoas através de muitos argumentos, quem vai convencer as pessoas, transformar as pessoas, é o Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. E ele diz assim: mas foi-nos revelado, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o quê? O Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Diga comigo: nós também precisamos do Espírito Santo para compreendermos o Evangelho e sermos transformados. Porque Nicodemos era um homem muito letrado, mas ele não conhecia as coisas espirituais. Quando o Senhor Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Ele disse: o que quer dizer isso? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus então o censura e diz: por enquanto eu comecei a conversar com você na base das coisas materiais. Imagine se eu começar a conversar com você acerca das coisas espirituais. É por isso que Paulo está dizendo aqui. E ele fala no capítulo 3, irmãos, eu não pude conversar com vocês no nível mais alto, porque vocês são imaturos. Falta relacionamento com Deus, falta maturidade. Porque toda pessoa que nasceu de novo por obra do Espírito Santo. Agora, infelizmente, tem muita gente que nasceu de novo, mas não cresceu. Não desenvolveu o seu relacionamento com o Senhor.
Então Paulo está dizendo, eu não posso falar dessa sabedoria mais elevada com vocês acerca do Evangelho, porque está faltando em vocês maturidade, porque há muita carnalidade no meio de vocês. E essa igreja era complicadinha. João 16, que foi o texto que foi lido na abertura do culto, diz o quê? O Senhor Jesus disse o quê? Que o Espírito Santo haveria de guiar os crentes em toda a verdade, fazer os crentes lembrarem da palavra de Deus, mas com relação ao mundo, aqueles que não creem, o Espírito Santo deveria o quê? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica, do pecado, porque não creram em mim. Porque você pode convencer uma pessoa de pecados sociais. Né? Pedofilia, adultério, não é verdade? É possível convencer. Agora, o pecado de incredulidade, só o Espírito Santo. Como é que uma pessoa que não crê em Jesus Cristo como Salvador, agora passa a crer em Jesus Cristo como Salvador? Como que uma pessoa que não cria em Deus agora passa a crer em Deus? Como que uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca respeitou a Bíblia, não acreditava que a Bíblia fosse a palavra de Deus, e hoje está pregando a palavra de Deus? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Da justiça, disse Jesus, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Deus aceitou as suas obras. Ele morrerá, ressuscitará, porque as suas obras eram justas. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás. Porque quando você é convencido, convertido pelo Espírito Santo, Deus também coloca em você temor e convicção de que Ele é juiz também. E você o teme, e você o respeita. Quando você ouve uma pregação sobre a volta de Jesus, você teme, porque você é convertido. Quando você ouve uma palavra sobre céu, sobre inferno, sobre o juízo de Deus, você teme. Por quê? Porque você é convertido. Amém? É isso. Ele continua dizendo, eu acho interessante, né? E nós recebemos o Espírito de Deus. Oh, coisa maravilhosa. Nós recebemos e gratuitamente. Em Romanos 8, Paulo diz, é impossível que alguém possa clamar a Deus como Senhor, senão pelo Espírito Santo, senão pelo Espírito de Deus. Está implícito que é impossível alguém ser cristão se não for pelo Espírito de Deus. Ser um discípulo de Jesus. Verso 13, para a gente fechar. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Quem são essas pessoas espirituais? Quando a Bíblia fala no Novo Testamento que existem pessoas espirituais e pessoas carnais, não é nessa divisão, nessa categoria que a gente faz nos nossos relacionamentos, que a gente diz assim, fulano de tal é espiritual, porque geralmente a gente julga assim, ele lê a Bíblia, né? Ele ora, isso é importante. Mas quando a Bíblia usa essa categoria, o homem espiritual e o homem natural, está falando do homem que nasceu de novo, do homem crente em Jesus, do homem que teme a Deus, e do homem natural, do homem que não se converteu, que não nasceu de novo. Então Paulo está dizendo para esses irmãos, que infelizmente estão agindo na carne, e disse para eles, vocês são espirituais. Eu preguei o Evangelho para vocês, vocês creram, eu vi como o Espírito Santo fez a obra na vida de vocês. Então vocês são espirituais.
E vocês precisam entender as coisas de Deus de uma perspectiva espiritual e não natural. E ele continua dizendo: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Você fala hoje, né? A mulher precisa ser submissa ao seu marido. O homem natural não aceita. Não é? Não aceita. Você vai pregar sobre a ressurreição de Jesus. O homem natural não aceita. Você vai falar sobre os milagres de Deus. O homem natural não aceita. Você fala que você tem que educar os filhos no padrão de Deus. O homem natural não aceita. Quem é que vai aceitar isso? O espiritual. Quem é o espiritual na Bíblia? O que nasceu de novo. Quando você se converteu, né, muitas vezes o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu pai, ou a sua mãe, não entendeu muita coisa que mudou na sua vida. Sim ou não? É verdade. Inclusive vir para a igreja. Né? Se você vem 2, 3 vezes na igreja, está vindo demais. Né? Está vindo demais. Por que tem que estar na igreja todo dia? Já foi de manhã, por que tem que ir à noite? Não é verdade? Por quê? Porque o entendimento dessas pessoas é que igreja, religião, é uma coisa que você faz quando você quiser. Não entende isso. Agora, quando você se converteu, você não teve desejo de ler a Bíblia? De conhecer a palavra de Deus, sim ou não? Você não tem desejo de orar, de falar com Deus, sim ou não? Quem coloca isso no seu coração? Porque antes de você se converter, você se preocupava em orar, em ler a Bíblia, em estar na igreja, em servir a Deus, em evangelizar, em fazer discípulo, em estar preocupado com as coisas da igreja? Você se preocupava? Não. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Então, nós precisamos do Espírito Santo para a gente também ler o mundo lá fora e entender a vida na perspectiva de Deus. Porque quando a gente está na igreja, a gente começa a ouvir como é que funciona a educação de filhos, como é o casamento, né, cristão, como é o relacionamento dentro da igreja, pais com filhos, tudo na perspectiva de quem? De Deus. E muitas vezes, a gente está lá no mundão, a gente não está preocupado com essas coisas. Até que a gente se converta. Tem gente que agora está orando para receber dons do Espírito Santo. Por que está fazendo isso? Porque está sendo ensinado, porque está sendo pregado, porque está sendo estimulado. Porque você vai receber o Espírito Santo estando no mundo? Vai? Não. João 16, Jesus disse: o mundo não conhece o Espírito Santo, porque não crer em mim. Qual é a condição para você receber o Espírito Santo? Crer em Jesus Cristo. E hoje você está orando, você está jejuando. Por que você jejuava no passado? Para emagrecer. Tem uma irmã nossa lá em Curitiba, quando era seminarista, lá na Fazendinha, aquele bairro Fazendinha em Curitiba. É um bairro em Curitiba, né? Fazendinha. Não é uma fazenda, não. É um bairro mesmo. Você conhece, né? Tem a igreja renovada lá, o Ronaldo é de Curitiba, né? Eu tenho o bairro Fazendinha. E a gente foi pregar lá, fazer uma escala de férias, né, Edilene? E uma irmã, rapaz, magra, mas ela era muito mais magra. E ela fez um jejum invertido, com um propósito invertido. Ela contou a experiência dela. Eu jejuei para Deus me engordar. Isso é fé. Não é verdade? Você acredita que a irmã engordou? Sério. Não é, Edilene? Sério. Então hoje, por que você faz isso? Por que você tem aptidões espirituais? Por que você tem desejos espirituais? Porque o Espírito Santo colocou isso em você. Porque o homem natural, ele não está preocupado com as coisas espirituais. E aí Paulo fecha.
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Isaías 40:13, né? Ele está recitando aqui. E ele fecha dizendo o quê? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é isso? É enxergar a vida pela mente de Cristo, pela perspectiva de Deus. E como que a gente adquire a mente de Cristo? Através do nosso relacionamento com Deus e leitura, meditação e aplicação das Escrituras à nossa vida. Colossenses 3,16, Jesus diz, Paulo diz, habite ricamente a palavra de Cristo no vosso coração. Que palavra de Cristo? Onde está a palavra de Cristo? Aqui. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas, as coisas reveladas são para o homem e as encobertas são para Deus. Às vezes a gente está indo atrás das ocultas e não se ocupa de obedecer ao que já foi revelado. Então deixe as ocultas com Deus e vamos praticar as reveladas. Porque se a gente der conta de viver Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, você está bom. Você está aqui, ó. Você entendeu? Então, às vezes, a gente fica atrás de chorumela. Fica atrás de coisa que está lá escondida, né? Aqui ele está combatendo o gnosticismo também. Essas coisas ocultas, né? Não é aqueles mistérios, não. O mistério aqui na Bíblia, em Gálatas também, o mistério que Paulo fala é o Evangelho. Ok? Toda vez que você vê no Novo Testamento, especialmente na carta de Paulo, falar sobre o mistério, ele está falando do Evangelho. Como é que a gente vai compreender o Evangelho? Através do Espírito Santo. Como é que a gente vai testemunhar do Evangelho? Através do Espírito Santo. Como é que a gente vai viver o Evangelho? Através do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso do Espírito Santo para dar testemunho do Evangelho, para compreender o Evangelho e para viver o Evangelho.